Fala, gurizada, tudo certo? Boa noite para os colorados aí, nem tanto, né? Uma derrota aí fria, na noite fria de Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, de 2-0 para o Fluminense. Apresentando a gente aqui, o meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo de Dom. A gente criou esse canal aqui chamado Grenal dos Primos aí para poder fazer o pós-jogo aí dos jogos da dupla Grenal, né? E hoje apresentando aí a primeira derrota do Inter no canal aqui, depois de a gente começar a fazer esses vídeos. E para tratar aí dessa derrota do Inter no Beira-Rio hoje, e cara, fazendo aí um resumo já do jogo, basicamente, principalmente no primeiro tempo, né, foi mais do mesmo do Inter em relação àqueles jogos que o Inter começa totalmente desatento, desinteressado no jogo, um jogo que o Inter começa achando que vai fazer um golzinho ali, outro golzinho aqui, e vai levar a conduzir o resultado de uma maneira tranquila, e não é isso que vem acontecendo, por óbvio, porque o Inter vem enfrentando adversários aí que tem condições de fazer um enfrentamento mesmo dentro do Beira-Rio. Foi assim contra o Nacional na Libertadores, que abriu 3-0 em poucos minutos. Foi também um jogo difícil contra o Bahia, que começou abrindo o placar, mesmo num jogo de Libertadores, que era onde a gente presumia que o Inter ia ter mais ímpeto, que o Inter ia entrar mais ligado no jogo e tudo mais. E hoje contra o Fluminense, que é um time bem preparado, que vem em ascensão aí com o Renato, né? Que vinha tendo resultados favoráveis, uma evolução no desempenho também. Então, o que a gente esperava é que o Inter corrigisse aquele problema da concentração, da corda esticada, de um time que quer propor um jogo, principalmente dentro dos seus domínios, da sua casa. E quem está falando aqui não é um torcedor do Inter. Quem falou isso daí foi o Fernando, né? Outros jogadores, eu acho que o Ronaldo falou isso também, o Vitão falou isso também, que esse time, ele só corre, né, nas palavras do Fernando aí, quando a água bate na bunda. Então que história é essa, né, cara? Os caras jogam num dos maiores clubes do mundo, jogando nas principais competições do continente. O Inter não está aí só com o Campeonato Brasileiro para jogar, como foi em outros anos, né? Não está aí só com Sul-Americaninha para jogar, não. O Inter está jogando Libertadores, o Inter está jogando Copa do Brasil, o Inter quer um Campeonato Brasileiro que há 40 e tantos anos não ganha, apesar daí do histórico de problemas envolvendo manipulação de jogos que todo mundo conhece, mas assim, é aquela opinião que eu sempre tenho. O time tem que ter condição técnica de passar por cima de tudo, inclusive de arbitragem, né? Hoje teve de novo alguns lances meio estranhos aí que a gente já vai comentar, mas assim, o principal o resumo da partida é de novo aquele time que entra sem a concentração, sem a atenção, e esperando que o resultado vai acontecer a qualquer momento, para daí depois levar o revés e chegar no segundo tempo, que nem foi agora, e ficar correndo atrás da máquina, ficar martelando o adversário e dando a ilusão para o torcedor de que o time está jogando bem. Não! O que o Inter fez no segundo tempo foi uma abafa, para ver se conseguia buscar um mísero empate contra um Fluminense que não jogou nada. O Fluminense é um time ruim, cara. O Fluminense é um... mencionei ali antes que o Fluminense vem em evolução, mas em relação ao próprio Fluminense. Porque o futebol que o Fluminense apresentou hoje é um futebol muito fraco. O Fluminense chegou duas vezes no ataque e fez 2 gols. O primeiro numa falha bizonha da defesa, eu não sei se tu reparou, Didon, não sei se tu viu o primeiro gol, acho que tu não tu chegou a ver o jogo completo? Não, eu vi só o segundo tempo. Tu viu o Primeiro segundo tempo eu tempo, não né, que tu consegui teve que ver. se ausentar ali, que tu me falou, mas assim, Sim. se tu pegar o lance do primeiro gol, cara, é um lance que o Fluminense tá com a posse, a zaga do Inter tá postada mais pra frente. Quando o adversário tá com a posse, normalmente, principalmente os 2 zagueiros centrais, eles dão uma recuada mais para perto do bico da área, da entrada da área. Não, os zagueiros do Inter estavam postados como se quem tivesse com a posse fosse um volante do Inter, tá ligado? Quando a zaga dá uma subidinha assim, os caras estavam ali na frente, o cara do Fluminense achou uma enfiada de bola ali nas costas dos 2 zagueiros, entre os 2 zagueiros, e quem tava na cobertura era o Aguirre, cara. O Aguirre é lateral direito, perdeu na corrida
pro cara do Fluminense, que só teve o trabalho de matar o Antony. E o segundo gol foi no meio daquele abafa do Inter nos 35 minutos do segundo tempo. O segundo gol foi bonito. Em que o cara chuta do meio da rua uma bola que até rebate ali no zagueiro, mas ela é amortecida de tal maneira que era tranquilo pro Antony ter uma reação e catar aquela bola, velho. O cara desistiu, a bola passou pela mão dele igual um alface, assim, e o cara se jogou no chão. Ah, deu de Antony, né, cara? Deu, né, cara? Chega, né? Coloca um outro goleiro. Cara, é igual a história quando eu falava pro Bernabé entrar no Inter. Lá atrás, quando era com o Kudê ainda, que o Bernabé era reserva, o Alessandro Barcelos, com o pincha com o pincha, que eu digo assim, né, amigão do Kudê, ele contratou e o Kudê não botava o Bernabé pra jogar, ficava o René entregando uma atrás da outra lá. Eu falava, cara, eu não sei como é que joga o Bernabé, mas põe pra jogar, pra eu ver como ele joga. Depois, quando o Bernabé virou titular, não saiu mais. Hoje jogou um Ramon. O René, aliás, que foi bem hoje, né? Ah, mais ou menos, né, cara? Mais ou menos, né? Chutou uma bola tudo torta lá também, como ele sempre faz. Mas hoje entrou o Ramon, eu acho que o Bernabé estava suspenso. O que é esse Ramon, cara? Se a turma, vocês gremistas aí dão risada que o Bernabé deu uma caída de rendimento, esse Ramon é um perna de pau, cara. Joga nada. Mas de onde é que isso é da base? De onde é que surgiu isso aí? Eu nem sei de onde que veio, cara. E o enfeitado tá. Ele quer dar uns toquezinhos não sei o que ali, quer fazer uma jogadinha não sei do que. Enfeitado não joga porcaria nenhuma. O Aguirre a gente já sabe o que vai render. O Aguirre é ruim também. O Aguirre é um jogador comum. Agora, esse Ramon, pelo amor de Deus, né, cara? E, cara, segundo tempo já tinha saído o Borré, se eu não me engano. Tinha entrado o Tabata, que até entrou melhor do que vinha entrando nos últimos jogos. Mas também naquela ideia de um abafa, assim. Aí vem a substituição do Roger. Pra mim, o Roger não tem culpa no desempenho de hoje. Ele escalou bem. Agora, o problema é os jogadores. É o que eu falo do futebol de botão. Tu olha pro time, o time tá parado em campo e o cara que tem a bola não sabe fazer. Porque ninguém se mexe, ninguém cria movimentação. Aí vem o segundo tempo, o Inter martelando, vem o Roger, cara. O Roger. E me tira o Bruno Henrique para colocar o Luca. O Luca. O que é que o Luca ia mudar nesse jogo, meu Deus do céu? O cara tropeçando na bola não faz gol. Se a bola bater nele, na frente da pequena área, não entra, tá? Ela não entra, ela vai fazer um duplo twist carpado e vai sair por cima. Um cara não serve pra nada, futebolisticamente falando. Não joga porcaria nenhuma. Que raio de substituição foi essa? Por que não colocou o Romero, cara? Ah, mas aí ficar sem centroavante, se lasque. O Romero pelo menos pifa alguém, o Romero pelo menos tem um lançamento, um cruzamento qualificado, chuta de fora. O que o Luca ia fazer nesse jogo, cara? Nada. Não ia mudar em nada. Então, assim, eu acho que o Roger é do menor dos culpados, porque a culpa principal para mim é da postura dos jogadores em campo, né? O Fernando saiu lesionado também no primeiro tempo, mas assim, o Fernando é volante. Mas a postura, cara, falta de novo de postura. E aí, de novo, quando é que bateu água na bunda? Quando chegou 25 minutos do segundo tempo e os jogadores viram que eles não tinham conseguido empatar. Aí eles começaram a martelar. Pra tentar achar e tomaram o segundo, né? Mas claro, se jogando pra frente, né? Mas, e assim, o segundo gol do Fluminense não foi nenhum contra-ataque clássico. Sabe aquele contra-ataque do time que tá levando pressão e o time que tá fazendo pressão tá muito aberto e o cara que tá sofrendo pressão faz um contra-ataque, que nem foi o Internacional lá? Não foi nem isso. Foi uma jogada de ataque comum do Fluminense, que o cara veio pela esquerda, puxou pra direita e deu um chute despretensioso lá e achou o gol, porque o Antony aceitou. E era o reserva, né? Eu até achei estranho, falei, gol do Paulo Baier. Eu falei, Paulo Baier, não era aquele velho que já era velho há 20 anos atrás, daí não, era um outro, né?
Mas foi engraçado o nome do cara. Paulo Baia. É Baia, né? Mas o narrador falando foi Paulo Baier, parece que era Paulo Baier, né? Isso daí é pra quem fala alemão, o R tem soldiar na língua alemã, tá ligado? Exatamente. Paulo Baier. Assim, aí vem aquela... Cara, ali naquele abafo, inclusive, que tu comentou, eu achei que até me lembrou um pouco o Grêmio Esportivo Luquenho, que era só uma festa da uva ali na frente, um passa pro outro sem nenhum objetivo. Festa da uva. Eu até lembrei desse jogo, né, que foi recente. A gente tem a memória, claro, guardadas as devidas proporções. O jogo Fluminense um pouco melhor e com 11, mas assim mas eu acho que nesse abafa do Inter, o Inter ainda atacava um pouco mais organizado do que o Grêmio. Naquele sim, não, é que ali o Grêmio também era, mas assim, meio que me lembrou um pouco, assim, sim, pode ser, vamos dizer, mas eu acho que a falta de estratégia, principalmente, né? Só que os caras só estavam querendo fazer um gol de qualquer jeito, não, assim. Não é que era mais organizado, não é que era mais organizado, é que tinha um pouco mais de qualidade, assim, entendeu? O cruzamento. Teve uma jogada ali do Tabata, lembra aquela, não sei se tu vai lembrar, uma jogada do Tabata com o Aguirre dá um come no cara ali e quase sai gol. Isso é uma qualidade maior do que aquelas jogadas que o Grêmio estava tentando fazer lá. Mas, sim, mas eu também senti falar assim, um time meio sem vontade, assim, parecia uma coisa aí tu vai explicar como, entendeu? Não tem notícia de salário atrasado, não sei o quê. E como eu disse, motivação não falta, porque os caras estão jogando todas as competições. O gramado é excelente. O gramado do Beira-Rio é excelente, não tem outra coisa. Eu tava ouvindo, o que foi esse jogo da Libertadores? Tava chovendo pra caramba. Tu via uma poça no gramado? Não, o gramado é excelente. É boa, né? Então é o que eu digo, os caras têm todas as condições, os caras têm todo o motivo, todas as ferramentas para jogar, para se sentir motivado e para jogar o futebol que sabe praticar. Aí os caras entram com essa falta de vontade, para não usar palavrão aqui, né? E aí que história que é essa? Não existe, cara. Não existe. Não existe explicação. Cara... e é que não foi uma coisa assim, avulsa, né? Isso já vem de vamos dizer assim, desde... O que dá a impressão realmente que depois do Gauchão, eles deram tudo no Gauchão e depois, claro, ganharam uma que outra ali, mas não... Eu não sou contra tirar o pé depois que ter que construir um resultado aí de uns seus 2-0. Beleza, se preserva ali fisicamente, não precisa mais dividir uma bola com tanta intensidade ali para não correr um risco de sofrer lesão, mas constrói o resultado primeiro. Sim, e tu falou ali do Fluminense... Tu falou ali do Fluminense, cara, o Fluminense, assim, ó, tu falou, claro, deu uma evoluidinha, mas assim, eles são muito ruins. Pouco. Se tu parar pra pensar com o próprio jogo contra o Mirassol jogou melhor que o Fluminense. Então, isso com bem menos estrutura, né? E aí o Fluminense, assim, e eles, isso que estão com um time meio remendado ainda também, né? Que não tem o Cano, Keno, que também são meio velhos também, mas são bons jogadores, né? Eles estão tentando aí fazer alguma coisa e ganharam, vamos dizer, quase ao natural, né? Não foi tão ao natural assim, mas inclusive tiveram mais posse de bola, né? Que é uma coisa meio... Os caras estavam em ritmo de treino, eles não se sentiam ameaçados. Exatamente. Eles não se sentiam ameaçados e quando iam para ataque, beleza, vamos ver o que dá aqui, vamos dar um chute aqui, deu o chute e entrou. Entendeu? Exatamente. E a história do Antony ali, eu também, como é que esse cara é titular? Eu acho que todo jogo ele meio que toma um frango ou um gol defensável, assim. Não sei se não tem, o que houve com o Rocher, não volta mais? Tá tratando aquele dedo quebrado, né? Boca aberta também. Foi jogar de luva. Mas põe, sei lá, tenta um outro. O Antony não era da base do Inter? Ou contrataram? Eu acho que é da base, mas tem um outro cara. Então põe um outro, né? Se tem um, põe outro. Testa, eu lembro que naquela época do Grêmio lá, que tinha 3 goleiros, o Kaique era o terceiro goleiro, hoje tá no... O Kaique não... O Kaique era do Inter, né? Não, o Kaique era aquele do Grêmio lá que deu confusão. Isso. Esse era o terceiro goleiro e... Corta essa parte que eu me confundi. Não, mas estamos aqui para lembrar dos troços, normal. Não é que eu confundi o John com o Kaique, né? Não, mas é uma coisa assim meio... Naquela época meio... lá, o John foi inexplicável.
o que aconteceu com o John. Sim. Foi inexplicável. Eu fico pensando, pô, o Fábio tem 45 anos, eu acho que é 44, 45 anos e tá ali, vamos dizer, sendo melhor do que um Anthony da vida, né? Não, exatamente. E o Fábio tirou uma bola lá que o Wesley cabeceou, que foi um lance bonito ali no segundo tempo também. Jogou espalmando pra fora, assim. O Fábio é um excelente goleiro, você não tem nem o que dizer. Mas que ele tipo assim, eu acho que o goleiro mais velho em atividade no mundo, né? Eu não conheço nenhum goleiro com 44 anos que tá jogando. Então, certamente ele não é mais o mesmo Fábio da época do Cruzeiro, né? Mas ainda vamos dar um caldo. Que pode prejudicar ele é a explosão. Agora, assim, o goleiro, quando é bom, ele tá sempre bem posicionado. Entendeu? Então, às vezes, um goleiro, quando se posiciona bem, ele não precisa de uma explosão tão grande para catar uma bola no canto, uma coisa assim, porque ele sabe onde se posicionar. Inclusive na bola rolando, inclusive no cruzamento. Ele sabe. Dá pra ver até o próprio Cássio do Corinthians, que não tem seus 40, dá pra ver nitidamente que ele já não é o mesmo, né? Sim. Então, eu acho que... Só que né, Cássio, sempre quando eu falei, o Inter vai fazer um gol nesse Fábio aí, tá louco? O Cássio, ele tem uma estatura maior, né, cara? O Cássio, ele tem uma envergadura maior. O Cássio tem uma inércia maior. Pra ele se mexer ali, o bicho velho tem que, entendeu? Tudo isso aí. É tudo isso daí. É claro que ele vai ter mais dificuldade. Mas, cara... E o próximo jogo do Inter é... Acho que é só na outra semana, né? Que nessa quinta eu sei que tem agora tem data FIFA, né? A data FIFA. Brasil e Equador. Tu viu que convocaram o Valência lesionado? Convocaram o lesionado, às vezes entre aspas, né? Convocaram o Valência lesionado, velho. Lesionado, às vezes que nem o Borré, que sempre tava lesionado. Opa, não é. Tá jogando e faz gol. Ele tá lesionado. Ele tá lesionado. Eles convocaram ele, segundo ele, porque ele é uma liderança. Nossa. Para, velho. O cara tá aqui fazendo tratamento com os médicos aqui. Entendeu? E o Inter liberou. Não, é que o Inter não pode negar, né? A seleção convoca o clube, ele não pode negar. O que o clube pode fazer é recomendar, fazer conectar ali os dois departamentos médicos, mas assim, quem pode se negar é o jogador. Agora o jogador vai negar a convocação? Difícil, né? Difícil. O clube não, pela FIFA, o clube não pode negar. Mas a questão é a seguinte, cara, o cara tá tratando com os médicos daqui. Como que vai ficar esse tratamento lá? Entendeu? Vai uma semana mais aí no retorno. O Inter vai jogar contra o Atlético Mineiro fora, o teu amigo lá. Sim. E deve ser no mesmo dia, no dia 12 também? No dia 12, quinta-feira. Se eu não me engano. E aí porque é a última rodada, né? Pedreira de novo. Tudo. Atlético Mineiro fora, imagina. Complicado, né? Aí na volta tem o Vitória. Cara, se não atropelar o Vitória na volta, aí nós vamos já ter um bom início uma boa ideia. Vamos ver o que a mídia aí vai dizer, né? Porque sempre é o Grêmio, risco de rebaixamento. Aí na última rodada tava na frente do Inter e ainda tava com risco de rebaixamento. E do Inter não falava nada. Aí agora tá 4 pontos na frente, vamos ver o que eles vão falar aí essa semana. Mas se falava isso por causa do quê? Se falava isso porque o futebol do Grêmio... pelas atuações, né? Mas o Inter também não jogou. O futebol que o Inter jogou bem ali depois do Gauchão foi na Libertadores. O fantasma do Grêmio tá ali ontem, velho, 2021. E tem outra. Tá todo mundo vendo a administração do Grêmio. É um conjunto de fatores, cara. Não é só o futebol. Tá todo mundo vendo que o Guerra não quer nada. Isso é verdade. Mas agora já, assim, numericamente, é a tal da cartilha aquela. Também. Entendeu? É troca de treinador, é dirigente que não quer mais assumir. O comentário não era só isso. Entendeu? Não era só. Por isso que se diz que o Inter não corre tanto risco. Só que é claro, né? Se tu for empurrando com a barriga, se tu for menosprezando principalmente, aí daqui a pouco tu acorda e vê que tu tá, entendeu? Principalmente se o Inter perder agora pro Atlético fora e ficar na zona esse tempo todo. Não, e o Inter também tá nessa fase aí, entrando com um salto alto, assim, muito grande, né, nos jogos. Tanto alto, que sempre, cara, ele melhora, ele nunca piora. Sabe o que é? Isso. É preguiça. Não é salto alto. O Inter não jogou dando toquinho, entendeu? O Inter jogou mole. Mas dá quase na mesma, vamos dizer. Não dá. Sabe o que é salto alto? Tu vai lembrar.
Quando o Inter estava para ser campeão brasileiro em 2020, 2021, e o Inter foi jogar contra o Sporting, eu nunca vou esquecer esse jogo. Nunca vou esquecer. Lembra do Patrick? Ah, eu lembro do que foi 3-1, não foi? Mas tu tá louco, o Patrick tava com um salto desse tamanho aqui, ó, bicho velho, achando que tava jogando final de Copa do Mundo. Isso é salto alto. Não é o jogo de hoje. O jogo de hoje os caras entraram mole, velho. Isso que é a diferença, entendeu? Por isso que eu não coloco tudo na conta da arbitragem naquele campeonato de 2021. Porque teve jogos ali que era pro Inter ganhar. E que em 3, 4 pontos de diferença, nem isso, o Inter ia ser campeão. Mas isso aí tem todo campeonato, né? Se pensar, sempre tem um jogo que a gente tem que era pra ganhar e perdeu, e aí se a gente não ganhou. souber diferenciar o que é salto alto do que é um time que entra desconcentrado, tu não vai corrigir o problema. Entendeu? Antes do jogo da Libertadores na quarta-feira, o D'Alessandro estava aos berros no vestiário. Isso aqui é Libertadores. E outra coisa que me chamou a atenção foi o Mercado. O Gabriel Mercado estava no vestiário. E ele falou assim, ó, uma coisa que eu sempre digo, cara. O Gabriel Mercado falou as seguintes palavras: isso aqui é Libertadores, o juiz não vai marcar faltinha. Não tenta cavar faltinha. É uma coisa que eu sempre... Sabe o cara que desiste da jogada, sente um contato e já desiste, sente um contato e já cai, aí o juiz não marca e dá um contra-ataque para o adversário? Sim, é bem comum. Foi exatamente isso que o Mercado falou. Não cai nessa, não tem faltinha, aqui é Libertadores. Deu no que deu, passando, pô. Agora vai entrar para jogar contra o Fluminense em casa. 13 mil guerreiros no Beira-Rio numa noite de 11 graus em Porto Alegre e amanhã todo mundo tem que trabalhar. Para os caras entrar que nem... Porra. Não dá, né? Não dá. Isso daí, assim, ó. Quando o Inter começou com o Roger no ano passado, que o Inter ganhou, sei lá, 8, 9 seguidas, que eu até fiquei feliz, assim, o choque da realidade foi Flamengo 3-0 contra o Inter lá no Maracanã. Que eu vi que o Inter era um time lento. Um time paralisado. O Flamengo voava. Parecia que passava. Os laterais do Flamengo parecia que passavam de moto. Caramba, caí na real, velho. Pra gente ganhar coisa grande aqui, olha, vão ter que comer muito feijão. E esse raciocínio tava retornando, entendeu? Com o futebol que o Inter pratica hoje, vai ter que parar nessa parada do Mundial, se condicionar fisicamente, porque Fernando saiu hoje lesionado de novo, entendeu? Teve outro jogador que levou uma pancada ali e quase saiu também. E vai ter que jogar bola, velho. Vai ter que praticar futebol, vai ter que ter alternativa tática. Não pode jogar que nem um futebol de botão, em que tá todo mundo parado e só o carinha que tem a bola ali toca a bola adiante. Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, velho. Não vai ganhar nada. Desse jeito não vai ganhar nada, não adianta se iludir. Só se for indo aos trancos e barrancos, que nem foi o Grêmio em 2017 lá, jogando contra time ruim. Aí pode até conseguir, mas a chaveamento não tem. Tem 2 times mais ou menos só ali no chaveamento do Inter. O resto é tudo pedreira, velho. E aí, cai da Libertadores, vai jogar o quê? Vai disputar rebaixamento no Brasileiro? Não adianta nada. Mas é isso aí, gurizada. O vídeo tá ficando meio longo já, mas derrota é assim, né? A gente pega mais coisas pra destacar do que às vezes numa vitória. Eu não sei se tu quer tratar mais de alguma coisa no jogo aí. Não, já falamos tudo, eu acho. Perfeito, então, gurizada. Encerramos aí essa rodada aí de comentários. Tem o vídeo que a gente gravou do pós-jogo do Grêmio aí, tá? Pra vocês assistirem. A gente já gravou, já tá aí no canal, o Grêmio Juventude no Jacone aí, que o Grêmio ganhou de 2-0. E aí a gente pede aí pra vocês comentarem, se inscrever no canal aí, até esqueci de pedir isso no vídeo anterior, mas pra se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos, dar o like também. E agora vamos ter uma parada aí, né, de jogos, só retornar no dia 12 realmente por causa da data FIFA agora. Qualquer coisa a gente vê de fazer um pós-jogo de seleção, alguma coisa do tipo, pra comentar a estreia do Ancelotti também, que vai ser curioso de ver. E é isso. Boa noite, abraço.
Feito, gurizada. Valeu, Oscar. Boa noite e até a próxima.